Olá, eu sou a doutora Juliana, sou pediatra, alergo-imunologista aqui na cidade de Piracicaba e eu fui chamada para falar um pouquinho sobre a varíola dos macacos, que agora é uma doença aí que está muito alarmante no público geral, mas especificamente eu vou comentar em relação à faixa etária pediátrica. A varíola dos macacos ela já é antiga, na verdade não é pelos macacos, era chamada de varíola humana. E ela foi erradicada, por isso que muita gente não tem a vacina, né? Ela foi aplicada até mais ou menos 1980. E aí, quando foi erradicada, parou de se falar sobre isso, embora tenham vários países que tenham essa doença e ficou um pouco restrita. O aparecimento dela agora é porque ela foi descoberta, né? Pelo vírus que chama-se monkeypox e tem a implicação aí da incubação nos macacos. O que a gente sabe até hoje é que essa doença é de uma contaminação aí mais restrita, não é uma contaminação como o Covid, que chamou muita atenção, né? Recente ainda, mas que é uma contaminação muito próxima. Então, o que é importante a gente saber, principalmente na criança, que a contaminação principal se dá pelas lesões. A doença é caracterizada por um pródromo, né? Um quadro inicial de um quadro viral. Pode ter sintomas respiratórios, nariz escorrendo, pode ter um pouquinho de tosse, mas o principal é dor no corpo, pode aparecer gânglios no pescoço, embaixo das axilas, na virilha, e aí de uma sequência evolui com lesões de pele. E o contato com essas lesões é que é a principal forma de contaminação. A via aérea é uma forma de contaminação importante também, porém ela não passa tão rápido quanto era passado pelo Covid, o contato precisa ser um pouco mais próximo, mas passa. E a gente sabe que essas lesões, o problema dessas lesões é que elas são muito semelhantes às lesões de outras infecções que ocorrem na criança, inclusive a catapora, né, varicela, que essa é uma época da varicela também. Então, esses tipos de lesões mudam um pouco a distribuição. A varicela, ela dá uma distribuição mais difusa e as lesões de varicela, ela pode ter vários estágios. Então, a gente encontra no corpinho da criança tanto a forma de umas bolinhas, como as lesões mais vermelhas, né, que chamam pápulas, e até as crostas que tem casquinha. Então, são 3 lesões, que a gente chama de polimorfismo, que ocorrem no mesmo estágio da doença. A monkeypox, que é a varíola dos macacos, ela é um pouco diferente, porque quando a gente faz a avaliação do paciente, ele tem, em geral, os mesmos estágios das lesões. Então, assim, ou só pápulas, né, os vermelhinhos, ou só as vesículas com água dentro, ou somente as crostas, que é uma fase mais avançada. É claro que tem a sobreposição de lesões, então, assim, um diagnóstico muito importante de ser feito. Esse diferencial somente um especialista pode fazer. Então, o mais importante que a gente tem é que quando um pai ou até mesmo familiar ou na escola suspeita de alguma lesão de pele, nesse sentido, não pensar que seja tudo monkeypox, como hoje todo mundo acha que procurar um especialista, procurar o pediatra, procurar um pronto-socorro para avaliação. Por quê? Para evitar que tenha uma disseminação aí em massa, principalmente nas escolas, e a gente consiga conter essa doença. Atualmente a gente não tem casos assim espalhados e ainda notificados de tanta população, tanta gente, né, tanta criança contaminada, mas já temos, principalmente em Piracicaba, então a gente tem que ficar alerta para que a gente consiga conter o quanto antes. Infelizmente não tem nenhum tratamento específico, é uma doença viral, então não tem antibiótico, não tem nenhuma medicação específica para conter. São tratamentos assim de manutenção, como remédio para febre, remédio para dor, porque pode dar dor no corpo. As lesões podem coçar, então a gente às vezes indica assim, alguns antialérgicos. Cuidados com o banho, cuidados com a alimentação, cuidados com o sono e o principal, isolamento. O isolamento ele pode persistir de 7 a 21 dias. Então assim, até que as lesões se cicatrizem, a gente precisa manter essa criança isolada do convívio, principalmente escolar ou até familiar, entendeu? Esse isolamento, na verdade, tratamento, mas é mais precaução com as outras crianças ou adultos e idosos, enfim. E o que é importante saber é que a população pediátrica ainda é considerada uma população de risco porque a imunidade dela não é completa, né? A imunidade ainda está em fase de transição.
Então, se a gente pega uma criança até uns 2 anos de idade, o risco dela desenvolver quadros mais graves é maior. Porque ainda a gente tem a resposta imune que não é adequada, a gente tem o risco dela infectar com outros agentes, como agentes bacterianos que complicam. Na varicela, na catapora também tem essa complicação, então não é só na varíola. Qualquer doença em população pediátrica menor, assim, principalmente abaixo de 2 anos, ela é um pouco mais de risco, assim como na população idosa. Então esses dois diferenciais de idade aí é muito importante a gente principalmente isolar. As crianças menores que 6 meses, que têm contato com essas crianças, têm mais risco ainda. Então ficar bem atento, acho que a escola, os pais, eles devem ficar bem atentos a esse quadro. E não temos vacina ainda liberada, não temos nenhuma resposta se vai ser confeccionada uma vacina específica para a varíola dos macacos, né? Nós temos a vacina da varíola humana, que em alguns lugares está sendo aplicada em certas populações, mas em nenhum momento ainda se falou sobre vacinação infantil. Então a gente tem tá no muro aí para esperar uma resposta dos órgãos competentes para ver como que vai ser essa evolução. Acredita-se que seja algo menos importante quanto a pandemia aí que a gente passou do Covid, mas que a gente tem que ficar atento para que não tenha nenhuma repercussão aí mais alarmante.